Olá, tem início agora mais um Enfoque Jornal da Orla e no programa de hoje você verá uma entrevista exclusiva com Luiz Carlos dos Santos Júnior, fotógrafo e empresário. Tem muita coisa interessante para contar. Fique por aqui, o Enfoque está no ar. Luiz Carlos, como começou a sua paixão pela fotografia? Então, a fotografia veio para mim em 88, eu fui morar em Londres e me encantei, assim, tive a ideia de comprar uma máquina. Conheci dois fotógrafos naquela ocasião. Um fotógrafo era freelancer, o outro era fotógrafo da Burda, fotógrafo de moda. E aí os caras me convidaram para fotografar com eles, tipo assim, andar pela rua e tal. Um dos caras estava fazendo uma matéria, eles eram primos. E aí eu lá com a minha maquininha fui fotografar com eles. E aí eu comecei a pegar vamos dizer, o gingado na rua, né? Aprendendo aí, os caras me dando as dicas no dia a dia. E, bom, foi assim que começou. Você começou fotografando gente, cidade? Registrando a minha viagem, na verdade. E logo depois eu fui para a Escócia, foi a minha primeira viagem sozinho dentro da Europa, depois que eu estava em Londres. E aí com a máquina comecei a registrar, fui acampar, escalei o Cairngorm, a maior montanha que tem, o maior pico que tem na Escócia. E aí fui registrando e aí comecei a pegar gosto por o verde, me atraiu bem mais do que o concreto. E aí aí não parei mais. Aí viajei a Europa toda, depois morei um tempo em Israel, fotografei Israel de norte a sul, leste a oeste, caverna, montanha, mar, o que você imaginar eu fotografei em Israel. E aí fui pegando e não parei mais. A África e os grandes animais surgiram como? A África, na verdade, é assim, uma paixão que eu gosto da África e acompanho a África já desde moleque. Desde os livros de geografia, de parar e ficar olhando, estudando os Maçais, o Quênia. Eu lembro muito bem do Quênia e dos Maçais que tinha num dos livros meus de geografia e eu viajava naquilo ali. E apesar de ter morado fora há muito tempo, nunca me apareceu a oportunidade de ir à África. Isso veio acontecer agora em 2010, então eu comecei a estudar um pouco antes, montei lá um plano e em 2010 embarquei sozinho também, eu gosto de viajar sozinho, fui registrar, passei 10 dias e aí voltei já programando a próxima viagem, depois a próxima e também. Chegou a visitar 8 países, fazer expedições na África? Sim, já estou na 10ª ou 11ª expedição, todas elas de Jeep. Eu comecei pela África do Sul, na ordem eu fiz África do Sul, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, depois eu fiz Quênia, Tanzânia, fui na borda da Namíbia, no deserto do Kalahari e agora por último eu acabei de voltar de Moçambique. Moçambique surpreendeu, fui pro Parque Nacional da Gorongosa. O Parque Nacional da Gorongosa foi com a guerra civil, né? Os animais foram dizimados, quase que chegaram à extinção. E eles agora estão o parque está sendo revitalizado. Teve até um programa grande na National Geographic chamado O Renascimento da África. Então tem um fundo americano que botou muito dinheiro lá para, vamos dizer, revitalizar e para, vamos dizer, trazer de volta o parque. E nós somos convidados aí, um contato que eu tinha com o pessoal de lá, inclusive da National Geographic,
e eu fiz um projeto, eles aprovaram para dar aula para jovens, para as crianças lá moradores do entorno daquela reserva. Foi fantástico, foram 14 dias, fiz dois grupos de 12 crianças e foi bem bacana. Ainda você vê bastante assim, a marca da guerra, né, do que ficou. Os animais, assim, inclusive os elefantes em principal, super perigosos, porque são, vamos dizer, os elefantes mais velhos viveram durante a guerra, então eles não toleram o ser humano, eles não toleram barulho de carro, eles são super agressivos. Eles têm boa memória. Mas foi bem bacana. As imagens ainda não... Agora, o que você ensinou para essas crianças? E fotografia. Foram crianças entre 12 e 16 anos, crianças que nunca tocaram numa máquina, nunca sequer viram uma máquina fotográfica. E comecei vamos dizer, interagindo com eles, falando aí de vida animal, falando, vamos dizer, do que eu fazia. E aí depois coloquei a máquina na mão deles, deixei eles fotografarem, depois comecei a ensinar. Foi bem engraçado porque por exemplo, uma coisa muito importante na fotografia e que pouca gente sabe, enfim, muita gente passa por cima, que é a regra dos terços, né? Então, composição, tá? Como é que eu vou ensinar isso, né, para uma criança que, enfim, né, não tem contato com isso tudo, não tem com a máquina, né? Como você vai falar de regra dos terços? E aí eu peguei uma cartolina, fiz um aro, né? Peguei 2 pessoas e aí comecei a pegar alguém parado e com aro a gente mexer e mostrar para eles aonde o objeto ficava melhor, em que lado, como posicionar, enfim. Então, tem até imagens disso acontecendo, né? A regra dos terços sendo ensinada com aro de Dá para resumir essa regra para quem ainda não conhece? Você dividir a tua tela, né, em 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais, e você distribuir, montar a composição do que você está clicando ali dentro, né? E não necessariamente você colocar ela só no meio, né? Quando você faz essa divisão, você cria 4 pontos, 9 quadrados, e daí você vai embora, né? Falando disso aí dá para falar bastante. Apesar de que eu acho que as regras foram feitas para serem quebradas, o interessante de estudar a regra dos terços, eu acho que é você analisar as fotografias que já foram tiradas, né? O que ficou bom e o que não ficou bom. E eles conseguiram. Eu tenho imagens deles assim que ficaram fantásticas. Agora, você também tem um trabalho aqui no Brasil que você faz, eu não sei se é um trabalho humanitário, como é que você chama, de benemerência, que você dá aula de inglês para crianças carentes, é isso? Sim, as aulas começaram em 2008, na creche São Jorge. Eu era amigo na época do Miguel, e era falecido Miguel. E o Miguel era presidente da creche São Jorge. Eu falei, eu tinha vontade de ajudar, de fazer alguma coisa, trabalhar mais aí o meu tempo. Ele falou, a creche está aberta, está na tua, vamos dizer, o que você precisar, a hora que você quiser. E aí eu falei, legal, o que eu posso fazer, né? Vou dar aula de inglês. E aí comecei a dar aula de inglês para a molecada. Comecei em 2008, são as crianças, elas têm entre 5 e 6 anos. E aí a gente ensina inglês, o inglês básico. Como eles não são alfabetizados, a gente... por associação, por figura, e que logo depois entrou a questão dos animais. Eu comecei a colocar os animais dentro da sala de aula, então, das imagens trazidas da África, então comecei a ensinar o leão, leopardo, e por aí foi. Então hoje eles aprendem não só o inglês geral, né, as coisas, vamos dizer, vocabulário de uma forma geral, mas como os animais, a importância de preservação deles, e as características de cada animal, assim, da maioria dos animais, e o porquê o homem mata. E isso é uma coisa que hoje a gente já tem, vamos dizer, visitar as crianças lá e perguntar por que os caras matam crocodilo, por que mata
o leopardo, eles te falam o porquê, o que faz com a pele. Você já tem essa resposta? Já tenho. E qual é? Já tenho. Eu acho que é o egoísmo, né? É como eu costumo falar nas minhas palestras, o leopardo, né? Tem uma palestra minha que eu começo com a imagem de um leopardo maravilhoso. Então, é um bicho tão maravilhoso, assim, tão requisitado, tão cobiçado, né? O homem gosta tanto dele que mata, né? E eu não sei se vocês sabem, o mundo da moda consome mais ou menos, em média, 5 mil animais desses são mortos para abastecer o mundo da moda. E eu queria que você contasse qual foi a sua fotografia com maior dificuldade que você teve. Então, a minha, com dificuldade, eu diria assim que a minha melhor foto, ou a foto que mais que eu tenho aí como um prêmio, né, como foi a fotografia de 2 guepardos numa região chamada Nudutu, na Tanzânia, no Serengeti. Esses guepardos, eles estavam do outro lado de um leito de rio tinham os antílopes e eles estavam marcando os antílopes para tentar caçar. Mas a uma determinada hora ela deitou, o filhote deitou por trás dela e eu desci do carro e devagar, né? Mostrei a minha máquina, fui mostrando a máquina, da lente grande, né? Fui mostrando a máquina, fui saindo, deitei e fiz a foto no mesmo nível deles. Você percebe, inclusive, que eu costumo falar, a insignificância do homem perante a natureza. Você vê o quão frágil você é quando você está no mesmo nível, sem arma, não estando atrás de grade ou em cima de um carro, e isso para mim é fascinante. Agora, qual que é a melhor luz? Cara, depende de onde você está, depende muito da época do ano, mas as melhores é a de manhã bem cedo e a no final da tarde, né? São os pontos aí de dourados. No meio da tarde, você despreza. Eu desprezo. Aí é para descansar um pouquinho? Geralmente ou alguma imagem que você faça de alguma coisa que, obviamente que acontecendo alguma coisa diferente, você vai acabar pegando, mas a fotografia mesmo, quando você está atrás de alguma coisa, você já tem aquilo que hoje eu tenho já meio que um script, né? Eu já sei o que eu quero fazer. Então eu estou atrás daquilo ali. E o meio, geralmente, você dá um break. Aquela luz muito dura, dependendo do... Por exemplo, agora eu tive em dezembro no Kalahari, fazia 48 graus na sombra. Quer dizer, no meio do dia, uma luz que você não consegue fazer nada. Mas, em compensação, no final do dia, acho que qualquer foto fica bonita. Bom, com certeza você de casa gostaria de ouvir muito mais do Luiz Carlos, mas temos que encerrar o programa. O pessoal pode te localizar onde? No site? No site é o www.wildlifephotography.com.br, né? Photography com PHY. E no Facebook também com o mesmo nome, Wildlife Photography. Bom, meus parabéns, Luiz Carlos, pelo seu lindo trabalho e certamente o pessoal de casa gostou muito da sua entrevista. O programa vai ficando por aqui. Vejo você na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Thank you.